Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo, né, da ABRAP, que nós fazemos toda quarta-feira. Esse estudo vai ficar gravado para quem puder assistir depois também, né? E hoje nós vamos falar sobre a terapia analítica junguiana e a possível, como que essa abordagem, ela dialoga com a psicologia e a espiritualidade do paciente, né? Caso o paciente traga esse conteúdo, né, de espiritualidade, como que essa abordagem pode dialogar, né? Essa é a nossa finalidade de estudar essa terapia hoje, tá bom? E quem vai conduzir hoje é a Renata, nossa parceira e voluntária da ABRAP. Ok? Renata, com você. Ok, boa noite a todos. Então, hoje Boa aqui está o noite. material organizado, né, sobre a terapia analítica junguiana. O objetivo não é estar aprofundando, né, na terapia analítica junguiana. Algumas questões básicas, né, que eu organizei para quem não conhece ou para quem quer rever, né, alguma coisa, e enfoquei mais nas experiências espiritualistas, nas experiências que a gente chama de transpessoais, né, de Jung, e esse enfoque que a Maria disse sobre o como que essa abordagem ela, como ela acolhe, como ela contribui para esse aspecto, para essa dimensão humana, né, que é a espiritualidade e a religiosidade. Bom, então eu comecei falando um pouquinho quem é, né, Carl Gustav Jung, para ficar bem didático, tá? Então a gente vai começar. Então, esse aqui, essa figura é do Jung, né? Ele já na sua terceira idade, né? Aparentando ter aí os seus entre 70 e 80 anos, né? Jung, ele era um homem grande, né? Um homem alto, muito corpulento, um homem esteticamente bonito para os padrões, né? Que se chama de beleza, vamos dizer assim, né? Do ser humano. E um homem que ele aparentava muito introspectivo, né? Então vamos lá. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço, nascido em 26 de julho de 1875 em Kassel, Suíça, né? Então, ele era suíço. Ele é mais conhecido por fundar a psicologia analítica, uma abordagem que se diferencia, da psicanálise de Freud em vários aspectos fundamentais. Qual foi a formação e carreira de Jung? Jung estudou medicina na Universidade da Basileia e iniciou sua carreira na Clínica Psiquiátrica de Burghausen, em Zurique, sob orientação de Eugen Bleuler. Em 1907, conheceu Sigmund Freud e começou uma colaboração que durou até 1913, quando então aconteceram divergências teóricas que levaram à separação dos dois. Cadê aqui, ó? Setinha. Aí. É um breve histórico, tá, gente? Para a gente se situar aqui em Jung. Quais foram as contribuições principais de Jung? Então, o Jung ele introduziu conceitos inovadores, como, por exemplo, o inconsciente coletivo, que não é falado na abordagem freudiana, né, a psicanálise, e os arquétipos, que também não é abordado na, na psicanálise. Então, ele diz o quê? Que o inconsciente coletivo e os arquétipos, eles são padrões universais de comportamento e imagens presentes na psique humana. Ele também desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos, que classifica as pessoas com base em atitudes de introversão e extroversão e nas quatro funções psicológicas.
pensamento, sentimento, sensação e intuição. Que mais tarde até essas atitudes, né, e essas funções psicológicas, elas se tornaram, com os pós-junguianos, uma ferramenta, né, que se tornou, inclusive, não é um teste psicológico, mas é uma técnica, né, para que, de autoconhecimento, onde as pessoas respondem perguntas e fazem situações, né, como ela se comporta em várias situações, e que aí foi padronizado e virou uma ferramenta de autoconhecimento em que as pessoas descobrem quais são os seus tipos psicológicos. Ah, gente, eu não conseguindo ler aqui Em cima? Quer que a Cadê gente aqui? leia? Você pode ler lá em cima para mim? Porque tem um negócio bem na frente aqui que eu não consigo ler. Só a parte que está em negrito em cima, Tá. Maria, por gentileza. O título, né? Os Isso. arquétipos são padrões universais de comportamento e imagens que residem no inconsciente coletivo, segundo Carl Jung, segundo Carl Jung. Aqui estão alguns dos principais arquétipos identificados por Jung. Então, como a psicologia, a abordagem psicológica de Jung é baseada nos arquétipos, tanto que ela é chamada de psicologia arquetípica, né? Então, a gente vai falar aqui rapidinho, bem resumido, quais são os principais arquétipos da base teórica de Jung, né? Então, o self, esse seria como se fosse a célula psíquica, né? É a energia que está nessa célula psíquica, né? Esses arquétipos. Então, o self, que representa a totalidade da psique, integrando o consciente e o inconsciente. É o arquétipo central, ou a gente chama primacial, né? Que guia o processo de individuação. É o si mesmo, né? O que a gente chama de si mesmo, é a essência, né? Aí nós temos também a sombra, que contém aspectos reprimidos ou desconhecidos da personalidade. Pode incluir aqui traços negativos, mas também potencialidades não desenvolvidas. Então, as sombras elas podem ser positivas ou negativas, né? Mas elas estão dentro dos conteúdos reprimidos. Nós temos o arquétipo ânima e ânimos, sendo que a ânima é a imagem feminina no inconsciente do homem, enquanto o ânimos é a imagem masculina no inconsciente da mulher. Representam as qualidades opostas de gênero dentro de cada pessoa. Aí nós temos o arquétipo do velho sábio e a grande mãe. O velho sábio é a figura do mentor ou guia espiritual, enquanto a grande mãe representa a nutrição, proteção e também a destruição. Aí nós temos o arquétipo do herói, que simboliza a luta contra as adversidades e a busca por superação e realização pessoal. E temos ainda o arquétipo do Puer Aeternus, que é o eterno jovem, que representa a juventude eterna, criatividade e potencial, mas também a imaturidade e a fuga das responsabilidades. E ainda temos o arquétipo Trickster, que é o trapaceiro ou brincalhão, que desafia normas e convenções, trazendo caos, mas também inovação e mudança. Tá? Então, todos os arquétipos, eles também são permeados pelos aspectos positivos e negativos. Então, esses padrões arquetípicos, eles são universais, mas se manifestam de maneira única em cada indivíduo, influenciando profundamente nosso comportamento e desenvolvimento pessoal. Então, eles são como se fossem as matrizes arquetípicas, que, né, são universais, mas elas terão peculiaridades, elas terão, assim, detalhes de como vai se manifestar na psique de cada ser humano. E vai ser algo, assim, bem peculiar mesmo, que é principalmente manifestado através dos sonhos. Então, vamos lá. Quais são as obras, né? E aí vamos falar muito da questão das viagens. Por quê? Porque foram através das viagens
que Jung ele aprofundou em muitas teorias que fizeram parte da sua abordagem, né? Então, não tem como falar obra sem falar sobre as viagens de Jung. Então, Jung publicou obras importantes, incluindo, por exemplo, tipos psicológicos e psicologia e alquimia. Ele também realizou viagens de pesquisa etnopsicológica para lugares como a África, a Índia e a América do Norte, buscando confirmar suas teorias sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Então, é muito interessante esse diferencial de como foi construído, né, essa abordagem junguiana, que houve um mergulho cultural de Jung nas civilizações mais antigas, né? Eu não tenho certeza se Jung foi à China, mas se ele não foi, ele também teve contato com a medicina chinesa e com várias filosofias antigas chinesas, né, como a, o taoísmo, por exemplo, né? Então, assim, houve uma preocupação dele de entender como pessoas de diferentes raças, em especial as raças mais antigas, né, elas assimilavam certos conteúdos psíquicos do comportamento, né, como elas adquiriam paradigmas comportamentais, né, então esse é um diferencial, né, de Jung. Ele foi in loco, né, ele foi conversar com as pessoas, né, ele foi tentar conviver por um determinado tempo nessas sociedades, né, mais antigas. Legado. Jung deixou um legado duradouro na psicologia, influenciando áreas como a psicoterapia, a análise de sonhos e a espiritualidade. Sua abordagem holística e integrativa continua a ser estudada e aplicada em diversas disciplinas. Tá? Como a abordagem trabalha a espiritualidade do paciente? Então, já entrando aqui também um pouquinho mais nessa área. A gente vai ir e vai voltar nisso, né, várias vezes. Para Jung, a espiritualidade é uma dimensão essencial da psique humana. Esse é um dos grandes diferenciais dessa abordagem. Porque essa dimensão, ela é uma dimensão colocada como essencial. Não tem como se ficar, aprofundar na psique de um paciente sem entender como é que ele entende a espiritualidade dele, como é que essa ligação da pessoa com a espiritualidade, né? Como isso reverbera na vida da pessoa. Tá? Então, para Jung, a espiritualidade é uma dimensão essencial da psique humana. Ele via a espiritualidade como uma busca pessoal de significado e conexão com algo maior do que o eu individual. A psicologia analítica integra a espiritualidade ao reconhecer e valorizar as experiências espirituais dos pacientes, utilizando-as como parte do processo de individuação e crescimento pessoal, né? Então, essa teoria, ela não caminha para o lado assim de psicopatológico da experiência da pessoa com a espiritualidade, né? Tenta integrar isso, né? Qual é o significado disso? Mesmo que seja um pensamento assim fora do que se chama de realidade, né? Ainda assim, ele tentava integrar isso com o significado, né? Disso para a psique da pessoa, né? Porque Jung, ele acreditava que, mesmo, por exemplo, uma pessoa dentro de uma religiosidade é, muito dogmática, ainda assim, a pessoa inserida nisso, é, ela, é, ela reverberava algo da sua psique, que precisava ser enxergada, que precisava ser vista.
né? Então, é nesse sentido que Jung ele dizia como essencial entender, né? Como o indivíduo ele mergulha nessa área da vida, né? Nessa dimensão da vida. A interação entre psicologia e espiritualidade. A psicologia analítica de Jung trabalha a interação entre psicologia e espiritualidade de forma profunda. Jung acreditava que a espiritualidade e a psicologia são interconectadas e que a integração de experiências espirituais pode promover a cura e o autoconhecimento. A análise dos sonhos, a interpretação simbólica e o conceito de sincronicidade são algumas das ferramentas usadas para explorar essa interação, né? Então, onde se consegue conectar melhor, e se entender melhor, né? Um paciente quando se tenta vasculhar essa dimensão da espiritualidade. Nessas ferramentas aqui, é onde elas aparecem com mais nitidez, né? Então, na análise dos sonhos, na interpretação simbólica, nos eventos de sincronicidade, né? Então, a gente vai até falar um pouquinho mais disso mais para frente. É onde a gente localiza melhor, né? Essa dimensão dos pacientes. Vou precisar que você leia de novo esse negrito, tá lá em cima, para mim, Maria, fazendo favor. Carl Gustav Jung tinha uma visão profunda e integrativa sobre a religiosidade e a espiritualidade, considerando-as componentes essenciais da psique humana. Aqui estão alguns dos princípios, dos principais conceitos de Jung sobre esses temas. Então vamos lá. Quais seriam esses principais conceitos de Jung que integram religiosidade e espiritualidade? Então vamos lá. Religiosidade como atitude psicológica. Então, o que que isso quer dizer? Jung via a religiosidade como uma atitude natural do espírito humano, uma forma de se relacionar com fatores dinâmicos que ele chamava de potências, como espíritos, deuses, ideias e ideais. Ele acreditava que essas potências tinham um impacto significativo na psique e no comportamento humano. Tá? Aí a gente vai aprofundando mais nisso, né? Eu separei algumas experiências dele, né? Nessa área, como Jung ele partia muito assim como ele viajava para mergulhar no universo cultural, social, né? Das pessoas de diferentes lugares do mundo. Ele também construiu muito essa base de entendimento da psique humana nas suas próprias experiências e nas experiências das pessoas mais próximas a ele também, né? Então, ele partia muito dessa questão da prática e da observação. Então, vamos lá. O que mais? Não está querendo ir? Aqui, 2. Individuação e imago Dei. O processo de individuação, central na psicologia analítica, envolve a integração de todos os aspectos da personalidade, incluindo a dimensão espiritual. Jung associava o self, o arquétipo da totalidade, à imago Dei, ou que seria o quê? A imagem de Deus, dentro de nós. Esse processo de individuação é visto como uma jornada espiritual de autoconhecimento e realização pessoal. O self é o arquétipo central, que representa a totalidade da psique. Ele guia o processo de individuação, onde buscamos integrar todos os aspectos da nossa personalidade, tanto conscientes quanto inconscientes, para alcançar uma sensação de completude e autenticidade. Então, o processo de autoconhecimento, a jornada interior, né, nesse processo da psicoterapia, é essa busca da imago Dei, é a imagem de Deus dentro de nós. E isso se manifesta em isso se manifesta com muito simbolismo.
em todo o processo terapêutico. Por isso, a psicologia junguiana também é chamada de psicologia simbólica. Por quê? Porque o símbolo ele é privilegiado nessa abordagem, porque através do símbolo se consegue entender o que se está se passando, né, no psíquico, no psicológico do paciente. 3. Inconsciente coletivo e arquétipos. Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo, que contém arquétipos universais, incluindo aqueles de natureza espiritual. Esses arquétipos, como que a gente já falou sobre o velho sábio, né, e a grande mãe, representam figuras espirituais e guias que aparecem em mitos, sonhos e religiões ao redor do mundo. Inclusive, essa questão da grande mãe, né? A gente vê até nos povos primitivos, já se fazia as, as cerâmicas, né? Faziam imagens que foram encontradas depois por arqueólogos que já representavam esse simbolismo da grande mãe. E isso em diversas culturas em todos os cantos do mundo. Então, realmente, essa questão do arquétipo como universal, ele foi colocado na teoria de Jung com muita profundidade. Podem moldar nossas crenças espirituais e valores morais. Eles fornecem modelos de sabedoria, proteção e nutrição que buscamos em figuras de autoridade ou em nossa própria jornada espiritual. Sincronicidade. A sincronicidade é um conceito junguiano que descreve a ocorrência de eventos significativos, que não têm uma relação causal, mas que estão conectados por significado. Jung via esses eventos como manifestações do inconsciente coletivo e acreditava que eles podiam ter um profundo impacto espiritual e psicológico. Então, a sincronicidade são eventos, quando eu falo eventos significativos, eventos de acontecimento mesmo, né? Quando acontece realmente algo no externo, né? São coisas que acontecem que são sequenciais e que se há um processo de autoobservação, vai percebendo que esses eventos que acontecem, essa ocorrência, eles têm um efeito causal. Eles estão assim sincronicidade, eles estão sincronizados um com o outro e eles trazem um significado. E quando a pessoa ela está mais desperta, né, para o seu processo de autoconhecimento, ela consegue enxergar isso e levar isso em benefício de várias situações da vida, como acréscimo de autoconhecimento, como possibilidades de alavancar escolhas, como possibilidades de se vencer obstáculos, né, de se propor desafios. Então, a sincronicidade, ela quando consciente, traz um profundo salto de potencialmente positivo, né, para a maturidade psíquica do ser. 5. Religião como sistema psicoterapêutico. Jung considerava as religiões como sistemas psicoterapêuticos que ajudam a curar o sofrimento da mente e do espírito humano. Ele acreditava que as práticas religiosas podiam fornecer estrutura e significado, ajudando as pessoas a lidar com experiências dolorosas e imprevisíveis. Porém, ele também faz algumas considerações a respeito disso. A gente vai ver também mais para frente. Espiritualidade e saúde mental. Jung reconhecia a importância da espiritualidade na saúde mental. Ele acreditava que a falta de conexão espiritual podia levar a um sentimento de vazio e desorientação,
enquanto a integração de experiências espirituais podia promover a cura e o bem-estar. E a crítica de Jung ao materialismo e também ao fundamentalismo, né? Aí vem a crítica dele às estruturas religiosas. Jung criticava tanto a visão materialista, que nega o sagrado, quanto o fundamentalismo religioso, que impõe dogmas rígidos. Ele defendia uma abordagem equilibrada. É daí que vem a saúde mental, né? É a experiência religiosa, né? Dentro até de estruturas religiosas, porém de forma equilibrada, que reconhecesse a importância da espiritualidade sem se prender a estruturas religiosas rígidas. Então, mesmo sendo dentro de ambientes religiosos, se há uma rigidez, não há um progresso nessa dimensão da vida, né, da espiritualidade, né? Há, inclusive, o contrário, pode-se ter aí um recrudescimento, né? Pode-se ter aí a possibilidade, inclusive, de um maior adoecimento dentro das estruturas. Então, esses conceitos mostram como Jung via a espiritualidade e a religiosidade como partes integradas e essenciais da experiência humana, influenciando profundamente a psicologia e a saúde mental. Aí a gente vai ver eu separei, que acho que ficaria mais gostosinho, né, para a gente estudar essa parte, as experiências transpessoais, né, de Jung. Então, Jung, ele realizou estudos significativos sobre a mediunidade, especialmente focando em sua prima Helene Preiswerk, que ele nomeou como SW em seus escritos. Então, nos livros, quando tem SW, ele está falando da Helene, que é a prima dele. Esses estudos foram parte de sua tese de doutorado e tiveram um impacto importante no desenvolvimento de suas teorias psicológicas. Estudos com Helene Preiswerk. Helene, então, com 15 anos, afirmava ser médium e apresentava episódios de sonambulismo e manifestações mediúnicas. Jung observou e documentou essas experiências, inicialmente considerando-as como genuínas manifestações mediúnicas. No entanto, ele posteriormente concluiu que muitos dos fenômenos observados poderiam ser explicados como manifestações de histeria e dissociação. Contribuições para a psicologia. Os estudos de Jung sobre a mediunidade de Helene contribuíram para o desenvolvimento de conceitos importantes em sua obra, como a dissociação, os estados alterados de consciência e os complexos psíquicos. Essas experiências também influenciaram sua compreensão sobre a natureza do inconsciente e a importância dos fenômenos paranormais na psicologia. Implicações teóricas. Jung acreditava que as experiências mediúnicas poderiam revelar aspectos profundos da psique humana e ajudar a entender melhor os processos inconscientes. Ele via a mediunidade como uma expressão de conteúdos inconscientes que poderiam ser explorados para promover o autoconhecimento e a cura. Esse é o diferencial de Jung. Essas expressões que ele considerava como processos dissociativos, ele não colocava como patologia. Ele via sempre como oportunidade. Jung via oportunidade em tudo, até no surto psicótico, Jung via como oportunidade, oportunidade de conhecer como aquela pessoa ela estava internalizando as suas experiências, né? E como que inconscientemente aquilo estava funcionando na sua estrutura psíquica.
Então, tudo para Jung era oportunidade de autoconhecimento. E ele tentava trazer essas experiências que os pacientes dele levavam, né, para a clínica, mesmo pacientes psicóticos, esquizofrênicos, com neuroses dissociativas, ele trazia todos esses conteúdos para a promoção de autoconhecimento e cura, né, para o paciente. Esse é o diferencial da teoria. Era o menos patologizante possível. Esses estudos pioneiros de Jung sobre a mediunidade continuam a ser uma parte fascinante e menos conhecida de sua obra, mostrando sua abertura para explorar fenômenos além do escopo da psicologia tradicional. A outra experiência transpessoal de Jung, experiência de quase morte e previsão. Em 1944, Jung teve uma experiência de quase morte após sofrer um ataque cardíaco. Durante essa experiência, ele relatou ter visões impressionantes, que escreveu em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Jung viu a Terra de uma grande altura e teve encontros com figuras arquetípicas que lhe proporcionaram um conhecimento instantâneo. Ele interpretou essa experiência como uma preparação para a morte e acreditava que ela lhe deu uma visão profunda sobre a vida e a morte. Então, como tudo, assim, como muito Jung experimentava, ele experimentou a sua abordagem de uma forma, assim como é considerada a teoria, a abordagem dele, né, psicologia profunda, de uma forma tão profunda, né, que assim, ele viveu as experiências, né, transpessoais dentro da própria casa, né, ele teve a experiência quase morte, né, que da onde ele veio com esses conteúdos. Então, a gente diz assim que Jung ele viveu na carne a sua própria teoria, ele viveu na carne, né? Ele respirava, ele reverberava, ele sentia no corpo a sua própria teoria. Vamos lá, então. Outra experiência, previsão de sua própria morte. Jung também teve sonhos e visões que ele interpretou como premonições de sua própria morte. Em uma dessas visões, ele viu sua própria morte como uma transição para um novo estado de existência. Essas experiências reforçaram sua crença na continuidade da vida após a morte e na importância da espiritualidade e do inconsciente coletivo. 4. Jung teve sonhos e visões que ele interpretou como premonições de eventos históricos significativos, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esses sonhos foram importantes para o desenvolvimento de suas teorias sobre o inconsciente coletivo e a sincronicidade. Na Primeira Guerra Mundial, em 1913, Jung começou a ter uma série de sonhos perturbadores e visões que ele interpretou como premonições da Primeira Guerra Mundial. Um dos sonhos mais notáveis ocorreu em outubro de 1913, onde ele viu uma grande onda de sangue cobrindo a Europa e submergindo países e cidades. Ele teve outra visão em dezembro do mesmo ano, onde viu a Europa sendo devastada por uma catástrofe sem precedentes. Esses sonhos ocorreram antes do início da guerra, em 1914, e foram interpretados por Jung como uma manifestação do inconsciente coletivo, refletindo a tensão e o conflito iminente. É muito interessante isso, né? Que, assim, antes de estourar a guerra da Rússia e a Ucrânia, eu também tive um sonho. Então, assim, quando eu leio isso aqui, eu falo, nossa, eu mais ou menos entendo que é sonhar com essas coisas do inconsciente coletivo.
que eu tenho alguma. Depois que eu fiz astrologia, que a Jung bebeu na fonte da astrologia também, né? Da alquimia da astrologia, para montar a sua base teórica. É, é o que a gente chama de Netuno, né? Na astrologia, que é o grande inconsciente coletivo da humanidade, né? Eu tenho isso bem forte no meu ascendente. E um pouquinho antes da guerra da Ucrânia, e um pouquinho não, quase um ano antes da guerra da Ucrânia e da Rússia, eu sonhei que eu estava numa estação de trem. E que quando eu chegava nessa estação de trem, haviam muitas barracas nessa estação de trem, porque as pessoas haviam chegado como se elas estivessem correndo saídos do seu ambiente, né? Elas estavam chegando de trem naquele lugar porque elas estavam fugindo de alguma coisa e elas estavam dentro daquelas barracas. E eu abria as barracas e eu via pessoas muito brancas, pessoas assim bem diferente do nosso Brasil, assim, né? Olhos claros e muito louras, muito brancas, crianças, homens, mulheres, mas muito mais mulheres e crianças, muito poucos homens, né? Eu via. E essa imagem, ela do sonho ficou muito na minha cabeça, né? Porque era diferente, não se vê pessoas fugindo da guerra pelo menos na nossa geração, né? Dessa tonalidade de pele, né? As guerras elas são para pessoa em ambientes, em países, por exemplo, a África, né? Em outros lugares. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. E aí, depois que estourou a guerra da Ucrânia, né, e da Rússia, eu vi aquela cena das pessoas fugindo, né, que passava na televisão, das pessoas saindo, fugindo das bombas que começaram a cair, né? Na Ucrânia, e aquelas pessoas exatamente de perfil, né, tipológico, né, como o do meu sonho. Eu falei assim, nossa senhora, então esse negócio do inconsciente coletivo realmente ele é real, ele funciona, né? É um arquétipo realmente universal, como Jung disse, que eu passei por essa experiência. É, Vamos passar para o próximo aqui. Segunda Guerra Mundial. Jung também teve visões que ele associou à Segunda Guerra Mundial. Em 1938, ele relatou ter tido um sonho em que via um rio de sangue fluindo pela Europa, semelhante às visões que teve antes da Primeira Guerra Mundial. Ele interpretou esses sonhos como sinais de uma nova catástrofe global que se concretizou com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Interpretação e significado. Jung acreditava que esses sonhos e visões eram expressões do inconsciente coletivo, um conceito que ele desenvolveu para descrever a parte da psique que é compartilhada por toda a humanidade e que contém arquétipos e símbolos universais. Ele via esses eventos como exemplos de sincronicidade, onde eventos internos, sonhos e visões, e externos, guerras, estão conectados por significado, mesmo sem uma relação causal direta. Essas experiências reforçaram a crença de Jung na importância de prestar atenção aos sonhos e visões como fontes de conhecimento profundo e intuições sobre eventos futuros. Aí, tudo isso aqui a gente está falando sobre questões da espiritualidade, porque espiritualidade nada mais é que o quê? Que aquele éter, né? Que é aquele a espiritualidade ela reside no elemento éter, né? Da construção alquímica do ser humano. Então ele é volátil e fluido demais, né? Então é como se ele interpenetra é, em toda a superfície global, né? Terrestre e sei lá mais de quantos universos também, né? E isso começa a fazer parte, é como se a informação daquilo que acontece lá no Polo Norte, aquilo entra nesse éter, né?
e ele vai para toda a atmosfera de toda a Terra. E é assim, simbolicamente, é como se aquilo interpenetrasse também em toda a construção mental, né, de toda a humanidade. É como se fosse eu falo assim, né, simbolicamente, é como se fosse um DNA, né, um DNA espiritual, né, em que ele vai passando de geração em geração, é como se a gente herdasse é, é, as nossas memórias, né, de toda a humanidade. Eu percebo que isso é muito além até, né, do que muitas religiões colocam como é, é, recordações de vidas passadas, né? Não necessariamente, por exemplo, se eu tenho recordações de, de, de alguma coisa, por exemplo, que lembre o Oriente, por exemplo, a China, né? Não necessariamente eu reencarnei ali. Eu posso também estar tendo acesso a um inconsciente coletivo da humanidade. Então, ele é muito amplo, né? Ele é além de construções dogmáticas religiosas. 5. O episódio do raio. Um evento curioso e frequentemente mencionado em relação à morte de Jung é o episódio do raio. No dia de sua morte, um raio atingiu uma árvore que ficava próxima à sua casa, onde ele costumava ler e meditar. Essa árvore era um local significativo para Jung, e o incidente foi visto por muitos como um evento simbólico, refletindo a profunda conexão de Jung com a natureza e o inconsciente coletivo. Significado simbólico. Para Jung, os eventos como esse poderiam ser interpretados através do conceito de sincronicidade, onde coincidências significativas ocorrem sem uma relação causal direta, mas que têm um profundo significado psicológico. O raio atingindo a árvore no dia de sua morte pode ser visto como uma manifestação simbólica, ressoando com as ideias de Jung sobre a interconexão entre o mundo interno e o mundo externo, né? Então, aí, para encerrar, eu trago aqui a imagem de Jung, porque essa árvore era a árvore onde Jung ficava deitado lá, ele ficava sentado, às vezes deitado embaixo dela, e ele ficava fazendo muitas vezes os escritos dele, né, embaixo dessa árvore. É essa que foi atingida por um raio, né? Então, tem uma foto dele, sentado numa cadeira embaixo dessa árvore. Aqui, à beira do lago, né? É onde ele ficava ali, com o cachimbo, escrevendo coisas. Então, para encerrar, Carl Gustav Jung faleceu em 6 de junho de 1961, aos 85 anos, em sua casa em Connacht, nas margens do lago de Zurique, na Suíça. Ele teve uma vida longa e produtiva, deixando um legado significativo na psicologia, antropologia, sociologia e outras áreas, tá? E assim a gente encerra, né, com essa imagem. A atitude de Jung era introspecção, né? Então ele gostava muito de ficar imerso, né, nesses momentos de reflexão. E é com essa imagem que a gente encerra, então, a nossa apresentação de hoje. Posso fechar? Sim, pode fechar. Vamos abrir Pronto. agora para os comentários. Fiquei curiosa para saber qual que será a causa-morte do Jung, né? Eu não vi nada registrado sobre a causa da morte dele, né? Vamos ver se tem alguma coisa Olha, aqui. provavelmente ai, uma vez eu vi alguma coisa, acho que foi a Liliane que falou. Ele estava dormindo, né?
como se fosse uma isquemia cerebral, assim, né? Como foi o Papa, Ó, eu tô o, lendo aqui na foi internet. Papa Uma doença Francisco, né? Ele tava, cardiovascular e oi? embolia pulmonar. Embolia pulmonar? É, enfraqueceu levando, embolia pulmonar que enfraqueceu gradualmente. Gradualmente. É, Sim, mas assim, no dia da morte não era embolia pulmonar, porque as doenças elas vão levando a outras coisas, né? uhum, é. O padecimento superior parcialmente embolia pulmonar deixou mais frágil. Foi ficando mais frágil, né? Uhum. Mas alguma coisa pulmonar. Mas deixou uma obra enorme, né? E o que é bacana na obra dele é que ele deixa todas as possibilidades, né? Assim, é uma visão muito ampliada, né? Da psique humana, né? Ele bebe muitas fontes, né? Para Sim. trazer a O que eu gosto de Jung é que teoria. ele não empacota a psique, né? Ele não deixa a psique dentro de uma gaiolinha. Isso. Uhum. A Assim, questão da só um minutinho, com possibilidade de ampliação, né? Porque tudo que a gente conhece até hoje é uma coisa muito limitada, né? Em todas as áreas, não só na área psicológica, né? Em todas as áreas, nosso conhecimento ainda é muito limitado, né? Então, quando você cria uma verdade fechada, né? Ela pode ser ultrapassada, né? E quando você deixa as coisas com possibilidades, né? De novos, tudo se... Assim como, por exemplo, eu vejo até a obra kardeciana, né? Do Allan Kardec, né? Ele faz uma obra básica, mas com todas as possibilidades, né? Então, você pode trazer qualquer novo conhecimento que não vai contradizer aquela base. Eu vejo a obra de Jung também assim, né? Como a de Kardec. Tem uma base, não contém toda a verdade, mas contém uma base. E tudo que se a Uhum. gente aprende de novo, você consegue encaixar ali dentro, né? Uhum. A questão da China, quase certeza que ele não foi, só que ele conheceu a China, vamos dizer assim, né? Através do autor do I Ching, que eu esqueci o nome. Eu estou Sim. sem o livrinho agora do I Ching Uhum. aqui, né? E aí que ele conheceu aquele autor que ele tirou, teve várias conversas, né? E aí ele conheceu melhor a cultura, né, chinesa através da amizade com esse autor, que eu esqueci o nome. E é isso, né? A gente vê, né? É muito real essa questão de que a espiritualidade é uma dimensão essencial, né? Para o ser humano. Lá, cada um tem uma forma de ver essa questão da espiritualidade, mas ela é realmente muito essencial, né? Para dar sentido, né? Como ele fala, né? Para dar sentido à existência, né? É fazer o religare, né? Religare, né? Como a gente até em outra, acho que numa das lições aí, a gente estava da Joana, a gente falando sobre essa conexão com o divino, né? A gente parece que, né, perdeu um pouco, né? A gente não consegue se conectar tanto com o divino, e é isso que ele traz, né? Essa necessidade dessa conexão, né? Com essa essência superior, né? Eu lembrando agora do I Ching, que é um oráculo, né? E eu estou fazendo um curso de extensão na linha junguiana e a professora fala que os sonhos são um oráculo pessoal. Interessante, né? É mesmo. Eu penso que quando a gente fez a formação com a Liliane, pegando um carona nisso que você falou, Renata, eu tento, como um pensamento muito matemático, muito lógico, né?
eu queria a todo momento encaixotar, dar um nome, parametrizar, e aí a Liliane falou assim, não, não, o que você está vendo não termina aqui, é para além dessa folha, que eu fazia o esqueminha, né, do inconsciente, da consciência, das personas, né, e eu já queria fazer um quadrado em volta e delimitar. Falou, não, meu filho, aqui tem inconsciente coletivo, nem essa borda que você fez aqui dentro do esquema, né? E nem essa borda maior aqui do papel. Você não vai conseguir encaixotar, né? Então é muito legal isso. Ver que ele sempre ampliou e dentro da comparação que a Maria fez, né? Ele deixou o legado. O que vocês vão fazer a partir daqui com isto, aí é parte de vocês, né? Mas se você tem o ponto de partida, você faz qualquer pesquisa, você tem aonde seguir em frente, né? Então ele deixou esse legado para nós, né? Então, assim, muito obrigado pela sua explanação. Até se você puder depois compartilhar, eu gostaria muito da forma como você trouxe, né? Muito obrigado. Coloco sim, mando sim. É para ser repartida, para ser compartilhado. Marina, quer falar o que que fica para você, um pouco dessa aula? Ai, maravilhosa, né? Obrigada, Renata, por nos recordar tão bem Jung, né? Como você mesmo disse, é uma pincelada, porque o cara é profundo demais, né? Mas assim, eu acho que não Né? é à Menos que uma toa, pincelada, é uma lambidinha, assim. não é uma boa pincelada, assim, língua de gato, uma boa lambida. É. Não é à toa que a nossa Joana, ela, ela trabalha com vários teóricos, né? Na sua obra, mas ela tem um destaque a mais com o Jung, justamente por causa dessa psicologia profunda dele, né? Que ele busca mais essa compreensão realmente da alma humana, né? Uhum. Tanto que no inconsciente coletivo, a Joana nos traz que, na verdade, né, assim, esse inconsciente coletivo são as nossas vivências, né? Das nossas vivências passadas, nossas vidas passadas, né? É todas as nossas experiências, essas experiências humanas que o Jung traz, de toda a humanidade, nada mais, nada menos são do que as nossas vivências das nossas vidas passadas, que tá tudo interligado, né? Porque nós já vivemos em outros lugares, né? Nós estamos brasileiros, mas nós não somos brasileiros, né? Nós já tivemos outras experiências em outros lugares. Então, esse conteúdo do inconsciente é tudo isso, né? São as nossas vidas passadas que se entrelaçam, né? E é muito rico realmente, né? A gente poder com a doutrina espírita, assim, juntar, né, essa questão do inconsciente coletivo para a gente poder até entender essas questões, né? Ampliar as nossas questões e poder, assim, é, levar mais esse conhecimento também, né? Aos poucos para as pessoas, né? Para elas entenderem também, né? Quando a gente tentar nas nossas nos nossos estudos, vamos supor, de poder falar, né, das vidas passadas, introduzir essa questão do Jung, né, o quanto que ele chegou bem próximo, né? A Joana diz que a única coisa que ele pecou no trabalho dele
foi que ele teve medo de abrir isso, porque naquela época, naquele período que ele vivenciou, que ele teve esse trabalho dele, ele via a resistência, né, da, 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 da questão acadêmica, assim, da parte científica, dele poder divulgar essas questões mais profundas da alma, né? Então, a Joana fala que ele não concluiu, e quando ele reencarnar agora, que ela já está preparando a reencarnação dele, que ele vai vir já com essa proposta, dele poder dar continuidade nesses estudos dele e poder falar sobre isso abertamente. Porque ele chegou bem próximo, foi o teórico que chegou bem próximo de falar sobre isso. Tanto que a mãe dele era espírita, né? Ele teve muito, como você trouxe, da prima dele, mas a mãe dele também era espírita, né? Então, assim, era de uma família muito, assim, ligada às religiões, né? O pai dele era Pastor, era protestante, pastor. pastor protestante, alguma coisa assim, né? E a mãe era espírita, né? Então, assim, na família dele tinha muito essa questão das religiões, né? Então ele se aprofundou muito, tanto que ele fez a experiência o primeiro essa experiência com a prima dele foi o título que ele recebeu de doutor, né? Foi o primeiro livro que até nós já estudamos, inclusive, É né? o volume 1 da Experiência obra dele. é o volume 1 da obra dele. E esse estudo ele aprofundou o estudo da prima nessa Então, obra, né? mas como a Renata falou, e realmente, nós temos a formação com a Liliane, né? Uhum. E eu vejo vários institutos junguianos que não se toca nesse primeiro livro. Não, de jeito Não se nenhum. toca. E Eu o estou segundo fazendo curso também, lá no. e o segundo também, que é o livro, essa professora até gostei dela porque ela traz, por exemplo, a diferença da psicanálise com a psicologia do Jung. A psicanálise não tem uma comprovação acadêmica científica, não tem. Isso aí eu escutei também quando eu fiz o curso de psicologia, né? Uhum. E o Jung, Porém, o Freud está dentro das academias, né? Mas o Jung não, não, né? o que é que essa professora fala? Aquele livro número 2 que vai falar da associação, né, da técnica, Sim, foi todo um rigor científico. Então, ali está a comprovação, ali começa a teoria dos complexos, entendeu? Então, ele exatamente. tem uma Sim. comprovação dentro do rigor acadêmico da época, científico da época. Sim. Então, o Jung tem sim, Experimental, né? né? Então, Experimental. Não, esses dois livros, o primeiro e o segundo volume, praticamente não se comenta, infelizmente. não mesmo. Ele é E é a base, né? É a dentro base. das pós, né, de algumas especialização, eles escolhem, né, as literaturas, né? É meia dúzia, uma dúzia de literaturas, Uhum. mas o Jung tem muita, né? Muita literatura. E realmente isso aí para eles, porque no primeiro livro tem todo o estudo dele de tudo, né? Da, da, é, é, da questão como é que fala? Dissociação, né? Experiências quase-morte. Tem vários tipos de estudo que não é abordado dentro da academia, né? Então, que eles fazem uma seleção, né? Uhum. E então acho que é por isso também que a Joana fala, né, que o único assim, a única questão que o Jung ele não teve coragem suficiente para relatar sobre a reencarnação, mas ele praticamente foi o que faltou na obra dele, né? Ele bateu o martelo e falar isso, né? Mas Então, ele tinha, mas ele tinha acho medo também, porque aí poderia porque já
ele, né, é, se restringindo a não falar muitas coisas, categoricamente bater o martelo. Ele já foi quase escorraçado da academia. Imagine se ele É. falasse, né? Mas a Von Talvez Franz, eu as pessoas não tivessem hoje a gente não tivesse tanto acesso a ele como a gente tem, né? Então, eu acho que esse foi o medo dele e ele preferiu, vamos dizer assim, segurar isso, guardar para ele, mas é, como a Joana disse, ele foi o teórico que mais se aproximou dessa questão da reencarnação, né? Então, eu li uns 2 ou 3 livros da Von Franz, um deles, que eu não vou lembrar qual que é, né? Eu acho que é sobre sonhos, eu não me lembro. Ela fala assim, não acredito e nem desacredito. Ela deixa Uhum, assim, ela deixa no ar o exatamente. negócio. E ela fala, e aí Foi mais ou e menos o ela que ele fala, falou, né? o Jung pela mesma forma. Ela deixa Uhum. assim, bem expresso assim no livro, sabe? É um livro dela de perguntas e respostas, não é? Acho que não, Renata. Perguntas e respostas, não. Porque ela tem um livro que é de uma entrevista que fizeram Não, com ela. E não, acho aí que não. faz essa pergunta para ela, né? Se ela acreditava em Deus, se ela acreditava em vida após a morte. E aí ela faz essa resposta aí, que ela nem acredita nem desacredita. É isso aí. É isso, né, meninas? Eu gostei bastante da forma como você trouxe, Renata, que ficou bem, porque é muita coisa realmente, e a forma como você trouxe, mas ficou bem suave, bem gostoso, né? Bem dentro daquilo que era a proposta, né? De olhar esse lado da espiritualidade, né? Que faz parte dos nossos estudos, né? E eu agradeço, foi bem bacana a sua compilação aí, né? A sua lambida, que nem disse você. Ficou muito boa a sua lambida. Uma lambidinha. Gratidão. Gratidão. Obrigada, gente. Alguém quer se falar mais alguma coisa, meninos? Tranquilo? Espero que essa aula de hoje contribua para que as pessoas se apaixonem pelo Jung, como a gente, de alguma forma, já se apaixonou, né? Ok, gratidão. Então eu vou parar a gravação, ok?